Olá, Rafael. Estamos de volta. Vamos ver se agora vai funcionar esta live, este convite. Vamos lá, Guilherme. Vou tentar de novo. Casa Vogue. Vamos ver se agora vai funcionar. Deixa eu procurar. Vamos ver. Vamos tentar mais uma vez. Casa Vogue. É isso, né, gente? É muita gente. Gente, Renato Mendonça, meu amigo, obrigado. A câmera tava um nojo mesmo, obrigado por avisar. Gente, o Renato Mendonça acabou de estrear um programa super bacana na Discovery. Todo mundo assistindo. Ele faz uma transformação em 24 horas. Então mistura reality show. Olha a Thaísa, meu amor. A Thaísa, uma amiga muito querida, curadora, jornalista. E esteve à frente da Casa Vogue nesses últimos anos todos. Vamos ver Casa Vogue. Vou tentar convidar vocês. Agora, não percam o programa do Renato Mendonça. Muito legal. Thaísa Boesco, um beijo no seu coração. Olha ele aí, gente. Opa, demorou, mas apareceu. Cara, eu li uma coisa que eu dei risada hoje no perfil do... Ai, meu Deus, onde que eu vi isso, cacete? Mas era uma brincadeira assim, a curva das lives não vai ser acentuada, ela continua crescendo, né? Tem muita gente fazendo live, o que eu acho que, na verdade, é maravilhoso. É exatamente isso. E nem por isso a gente aprende a conectar imediatamente, né, Guto? Mas não tem problema. Muito obrigado pelo convite. Aqui estamos finalmente. Alô, oi, pessoal, todo mundo. Olha, subiu já para quase 300 pessoas. Epa, Muito tá bom o legal, negócio aqui. Guilherme. Muito bom te ver. A última vez que a gente esteve juntos, trocando uma bola, foi num evento muito legal, que era o Homem Brasileiro, né, onde discutia... Foi numa mesa, né, que você fez a mediação e a gente discutia masculinidades não óbvias versus design, interiores, casa. Foi bem massa. Foi muito legal. Papel do homem na casa, esse tipo de coisa. Deve ter muita gente discutindo agora durante essa quarentena, graças a Deus. Exato. Parece tão pertinente, né, o assunto que a gente discutiu naquela mesa. Como é que você está, Guilherme? Como é que você está vivenciando aí essa crise? Você está trabalhando de casa? Você está na redação, é isso? Eu estou na redação, eu sou um legítimo fura quarentena. Queria aqui me desculpar já, porque eu sei que está todo mundo aí em casa neste momento, espero que esteja. Mas a verdade é que eu estou tentando mudar de casa e a minha casa, nesse exato momento, ela não está, digamos, oferecendo condições técnicas para que a nossa live funcionasse. Então eu tenho vindo aqui nos dias em que a gente tem live ou uma coisa nova que a Casa Vogue tem feito, que são umas mentorias online, que são aulas que a gente da redação tem dado. Aí eu venho aqui na empresa usar a conexão que existe aqui, que é muito mais estável. De todo modo, eu queria dizer para todo mundo, eu não vou pegar o celular para mostrar, mas eu sou a única pessoa neste segundo andar deste prédio aqui. Estamos aqui num andar de mais ou menos 500 metros quadrados, eu acho que até mais a área aqui. Então eu estou mais isolado até do que se estivesse em casa, vocês podem ficar tranquilos. Cheguei de máscara, vou embora de luvas e está tudo certo. Muito bom, né? Eu acho que a gente tomando todos os cuidados necessários, eventualmente, quem não consegue, quem não pode, vai trabalhar e quem pode, fica em casa. Mas acho que é legal que vocês estão tentando manter o máximo da equipe trabalhando à distância. A equipe inteira. Fala, Guto. Como é que está sendo aí? Bom, primeiro, parabéns. Eu acho que você assumiu aí uma mega responsa, né? Mais do que nunca. Agora, eu acho que eu queria... Enfim, a gente vai falar bastante disso hoje, mas eu acho que mais do que nunca o design é um instrumento fundamental e super importante. E, portanto, a revista, mais do que nunca, assume esse papel. Acho que tem uma coisa muito interessante acontecendo, que é a força do jornalismo, mais do que nunca, né? As pessoas precisam saber de vários assuntos, precisam ter fontes seguras, precisam ter jornalistas confiáveis. Ainda bem, né? Mais do que nunca, o jornalismo com muita força. Por outro lado, a gente sabe também que é um momento de muita crise, imagino que a revista também tenha milhões de desafios e tem que criar coisas novas, tem que se reinventar. E aí, como é que está sendo aí assumir a Casa Vogue? O que vem de novidade aí? Bom, Guto, acho que, assim, só para dar uma introdução para quem não me conhece, eu estou na Casa Vogue há praticamente 10 anos. Eu entrei aqui pouquíssimos meses depois da Thaísa, que foi a ex-diretora que você já saudou aqui no começo da live, que está ainda assistindo a gente, espero. Então, eu assumo a revista nesse momento, na verdade, foi no dia 1º de abril, para ser assim, bem simbólico.
Mas eu estou aqui já há um tempo suficiente que me permite falar não só em nome dessa casa que me acolheu e que hoje é mais minha do que de qualquer pessoa que está aqui, por tempo de longevidade, né? Por longevidade, mas também por conhecimento desse nosso mercado que vem se transformando muito nos últimos anos e agora mais ainda. Acho que assim, é quase uma piada. Além do 1º de abril, melhor momento para assumir uma revista, acho que eu não podia escolher, né? Porque assim, são tantas as emoções da crise que eu não sei nem dizer por onde começar. Mas acho que o ponto primeiro que você colocou é uma coisa importante, e daí faço aqui o meu salve, não só à minha gloriosa equipe que também está assistindo aqui, mas também a muita gente, a todos os colegas de trabalho. Acho que não é segredo para ninguém que a imprensa como um todo passa já há anos por um momento de crise, de ressignificação, de questionamento, e que a gente está já há um tempo filtrando aquilo que realmente é legal, aquilo que realmente é necessário e aquilo que havia de excesso, e aí falando no mercado de jornalismo como um todo, mas até no nosso de design, decoração e arquitetura. E acho que assim, não consigo dizer sequer se a Casa Vogue vai sair viva desse período que a gente está vivendo. O desafio é de fato enorme. Quem está aqui dentro sabe, os leitores que estão acompanhando a gente estão vendo que o conteúdo tem vindo com cada vez mais força, com cada vez mais qualidade, porém é um sacrifício diário. Mas mesmo a Casa Vogue não sobrevivendo, eu espero que isso nem aconteça, porque temos aqui recursos e ferramentas para sobreviver. Quem vai ficar vai ser de fato quem tem conteúdo, quem tem informação relevante. Então gostei que você começou falando do jornalismo, porque é isso. O meu salve vai para os colegas aí, primeiro da linha de frente, que estão lá em Brasília entrevistando os loucos de plantão, mas enfim, também nos hospitais e também nas cidades trazendo as notícias que têm, digamos, enchido a nossa casa de informações nos últimos 45 dias, mas também a quem está aqui, que a gente gosta de falar, tem um termo muito do jargão jornalístico, que é o hard news. Esse povo que eu estava falando agora é do hard news. Mas quem está aqui um pouco atrás, a gente sempre falou, né? A Casa Vogue é uma revista muito fria, a gente fala de coisas muito frívolas, muito fúteis. E eu respondo para todo mundo que sempre disse isso, até para uma versão antiga da minha própria pessoa. Frívolas e fúteis, aqui, ó, aonde? Estamos aqui no momento em que está todo mundo preso em casa, e não sei vocês, eu estou aqui, não posso nem falar, né? Perdi a moral, mas enfim. E acho que pouca gente aguenta mais ficar na quarentena, e precisaremos ficar na quarentena. No mínimo, aqui em São Paulo, no mínimo até o início da semana, daqui 2 semanas, né? Dia 10 foi estipulado pelo governo. Mas possivelmente até mais, né? As pessoas não serão liberadas em multidão. E assim, o que que isso significa? Significa algo que alguns dos seus participantes ilustres aqui, aliás, muito obrigado pelo convite, Guto. É uma honra para a Casa Vogue, porque a gente só teve fera aqui, né? De Márcio, Arthur, a Lourenço Gimenez, da FGMF, que falou coisas brilhantes. Super legal. Alguns já repisaram isso que eu vou falar, mas assim, a questão da nossa relação com a casa, como anda hoje, né? A gente está estressando as nossas casas ao máximo. A gente está, eu falo por mim, mas acredito que fale por boa parte de todo mundo que está aqui. Para muita gente, a casa era um lugar de dormir, tomar banho e tomar um café da manhã, né? Salve-se lá. Eu no posto de alguém que comanda um título voltado à casa, fica até feio falar isso, mas a minha visão de mundo sempre foi muito pautada no coletivo, na rua, no estar presente junto com todo mundo que me cerca, ou me cercar de mais pessoas lá fora. E agora a gente está num momento que não podemos fazer isso. Então, assim, é um momento de muita privação, né? É um momento de muito... E também de intensificação do relacionamento de quem está com a gente dentro de casa. Eu sei que não é o caso de todo mundo, quem pode estar sozinho talvez seja uma boa nesse momento, mas também tem gente que pode estar sofrendo por estar isolado sozinho. Agora, os relacionamentos interpessoais estão sendo muito estressados igualmente. E a gente entra num papel fundamental, porque, primeiro, as apostas óbvias do mercado, não achamos aqui que as pessoas vão sair sem nenhum tipo de sequela dessa crise. Mas é um fato quase consumado que quem puder
assim que puder botar o pé para fora de casa, vai, quem puder, eu digo quem tiver minimamente recursos para investir, vai investir um pouco que seja dentro de casa. Porque agora a gente percebeu que as nossas casas, boa parte delas, espero que a tua não, a tua é uma casa muito legal que a gente já viu publicada em muitos lugares aí, e muitas casas não cumprem exatamente o papel do acolhimento, do refúgio que elas deveriam cumprir para a gente. Então, estamos aqui para informar essas pessoas, não só assim, a ordem do dia, que vai ser em breve o consumo e o que consumir para melhorar a nossa casa, né? Então, tem muita gente apostando aí que as pequenas reformas vão ganhar um boom, na verdade, a partir do segundo semestre. Próprias marcas de mobiliário apostando nisso, porque aquela cadeira ruim de escritório que você tinha em casa, agora acabou a desculpa para trocar, aquele sofá que precisava ser reestofado, agora é a hora, uma vez que a gente vai ficar mais tempo e vai poder receber gente em casa para fazer o serviço. Além dessa aposta óbvia do consumo, há, de fato, esse novo olhar para a nossa casa. E daí eu vou fazer, se você me permite, Guto, uma pequena propagandinha aí da gente, mas Manda. muita coisa que eu vou falar aqui, na verdade, hoje, que eu pretendo falar contigo, é baseado em grandes reportagens que a Casa Vogue vai trazer na sua edição de maio. Edição de maio, por conta dos problemas de impressão e distribuição que estamos enfrentando, afinal, também não é justo exigir que a gráfica tenha todos os funcionários trabalhando lá ao mesmo tempo. Ela vai ter uma impressão um pouco mais demorada e a distribuição mais dificultada ainda, porque, primeiro, que as bancas de jornal na maioria das cidades não estão abertas. Perto da minha casa, na verdade, tem uma que fica aberta, mas ela fica das 6 às 9 da manhã. Parece que tem algumas bancas em regimes de exceção, assim. E as revistas vão chegar nas bancas, nos supermercados, esses sim ainda abertos, e na casa das pessoas um pouco depois, a partir do dia 8 de maio. Mas boa parte do que eu vou trazer aqui são conteúdos apurados, investigados pela nossa equipe durante esse mês passado, que vão estar nessa edição, e que nos trazem reflexões importantíssimas. Tudo isso para retomar a tua ideia inicial de dizer, esse jornalismo que está sendo feito aqui, ele também tem muito a acrescentar à vida das pessoas. E a gente espera que ele siga sendo consumido da forma que era antes, até mais, na verdade, né? Com certeza, Guilherme. Antes da gente entrar nessas pautas todas aí, bom, a Thaís está assistindo, eu vi que a Adriana também, outra Boa. Super Casa Vogue. Boa sorte, boas-vindas. Na verdade, você já é da casa, né? Então a revista fica segura. Eu queria declarar meu amor à revista Casa Vogue. A revista Casa Vogue é uma daquelas que eu assino há 200 anos. É uma daquelas revistas que chega, a gente fica esperando chegar. Aí você vai, você devora, né? Então, não tem absolutamente nada de frívolo. Tem sonho, tem inspiração, tem projetos fantásticos e sempre tem muito conteúdo, né? Dicas, livro, museu, entrevista. E acho que você falou do que me interessa muito nesse momento, que é qual é a resposta, né, que nós, arquitetos, jornalistas, designers, pessoas que estão na indústria criativa, poderemos dar, pensar, possibilitar desse mundo necessário que a gente tem que desenhar, né? Então, mais do que nunca, essa parceria designer, jornalismo, publicações são super necessárias. Eu desejo toda a sorte, porque acredito que em escalas muito diferentes, a mesma crise que todos, né, das publicações impressas estão passando, nós da arquitetura também estamos passando. Semana passada foi uma semana muito dura, muito difícil. A gente ainda não consegue desenhar cenários, mas a gente está entendendo que vai ser muito mais longo do que a gente imaginou. Eu tenho um estúdio que são mais ou menos 20, 25 colaboradores. É muito difícil. Aí você sabe muito bem disso, é muito difícil manter um time tão talentoso. Então, assim, o que você faz, né? Não tem tanta grana entrando, os projetos são adiados, os projetos são cancelados. Você não quer desmantelar o time porque é muito difícil, né? Leva anos para você conseguir montar um time desse. Então, enfim, é um pouco de tudo isso que a gente está passando e estamos juntos. A gente é uma comunidade, a gente não pode se esquecer disso. Eu acredito que muita gente que está aqui assistindo faz parte dessa comunidade, a comunidade do design, da arquitetura, da criação. A gente tem que agora respirar fundo e entender o que a gente pode fazer para estar junto, para sair dessa, para melhorar e para sobreviver, né? Conseguir respirar, é claro, a gente vai ter que ser muito criativo nesse momento aí. Então é isso. Guilherme, vocês fizeram o desafio Casa Vogue, então já entrando aí nas pautas da próxima revista, foi muito legal. Acho que ninguém sabe ainda, mas a gente participou do desafio Casa Vogue. E aí queria que você contasse um pouco o que você tem visto, o que rolou no desafio Casa Vogue e as pautas que vocês estão pensando para o próximo mês aí. Depois eu tenho umas perguntas para a gente trocar.
Boa, Guto, muito obrigado. Acho que antes de responder a tua pergunta do desafio, vale esse parênteses mesmo. É um dilema, todas as empresas estão passando por isso. Aliás, fico muito feliz em saber que teu estúdio está com 25 pessoas. Você atualmente está com mais gente do que a redação da Casa Vogue. Eu lembro quando a gente publicou lá atrás, acho que era 2013, que você estava com aquele estúdio lá no Oscar Freire, na parte lá de Pinheiros, que era um charme, mas acho que Sim, não era tão grande assim. Agora, então, significa que crescemos bem. Bom saber. A gente aqui tem uma exato. equipe já reduzida, né? A gente está com 16 pessoas só. E como toda empresa, temos tido discussões, mas nesse momento não vamos cortar ninguém. Também estamos fazendo das tripas coração para manter todo mundo. Modéstia à parte, eu fiz parte da montagem da atual equipe e botei bastante palpites ali. Eu, a Amanda Sequin, que é a nossa editora digital, a própria Thaísa, antes de sair, trouxe um monte de gente legal. Então agora é um momento de fato de tentar segurar todo esse povo legal que a gente tem. Agora, falando do desafio, o Guto também advoga em causa própria, mas eu acho ótimo, porque ele foi um dos nossos participantes mais surpreendentes. Na verdade, a Casa Vogue lançou isso. A Casa Vogue lançou em março ainda, não me lembro agora, ou então no começo de. Não, foi ainda em março, no início da quarentena. A gente lançou um chamado aqui no nosso Instagram para todos. A verdade é assim, o chamado foi feito para designers e arquitetos, mas na verdade é para todos os nossos 1.300.000 seguidores, que sim, contam aí centenas de milhares de designers e arquitetos, mas é uma campanha idealizada pela Amanda e pela equipe dela a respeito do desafio do design contra o corona, né? A nossa hashtag, na verdade, era essa, design contra o corona. Em que a gente colocou os designers para pensar e abriu o chamado para todo mundo em ideias, em propostas, em projetos que pudessem nos ajudar como seres humanos, né? Por falta de termo melhor, é isso que somos, a lidar com as restrições impostas pela epidemia, pelo contágio muito rápido desse vírus, por todas as coisas que nos puseram em isolamento e que não nos deixam encostar mais nas pessoas queridas, próximas, etc. E a verdade é que a gente recebeu um volume tão alto de ideias, de propostas, que a gente acabou tornando essa. A gente transformou esse desafio, ele foi sendo publicado nos nossos stories ao longo do mês, de março e abril também, mas vieram ideias tão legais que elas acabaram, digamos assim, promovidas à nossa revista impressa. Por mais que sejam ideias ainda no campo do protótipo, da hipótese, a gente achou legal eternizar isso no papel. Aliás, essa é um parênteses, é uma função de uma revista impressa até hoje. A gente eterniza ideias, assim como alguém que escreve um livro e coloca aí, por mais que você leia no Kindle, como eu faço hoje, e você também, porque eu lembro do nosso debate sobre não ter mais estantes em casa, a gente eterniza esse tipo de ideia numa publicação impressa. Esse tipo de coisa tem um valor que no mundo excessivamente digital a gente acaba esquecendo. Mas calma que eu estou divagando aqui. E algumas das ideias foram promovidas a uma matéria que estará uma reportagem que estará nessa edição de maio, né? Vou falar primeiro da tua. A ideia do Guto é muito em consonância com tudo que ele faz já no estúdio. O Guto propôs. Guto, você quer explicar melhor? O Heartbeat ele é um aplicativo, ele é um software, ele é Olha, um. eu queria te contar uma notícia maravilhosa. Hoje eu fiz um workshop criativo com um parceiro de tecnologia que eu já tinha trabalhado uma vez, que é muito legal, que chama MediaDub, e eles toparam fazer o desenvolvimento real daquilo que vocês nos convidaram a fazer. Então eu queria te dar essa notícia. Olha! Então, na verdade, bom, explicando o projeto, a gente foi desafiado pela Casa Vogue para pensar como o design pode ajudar nesse momento, como o Guilherme falou. E aí o que a gente criou lá no estúdio coletivamente, aliás, foi o primeiro processo de criação coletiva. A gente abriu a tela do Zoom, chamei todo mundo que quisesse participar do estúdio, vieram acho que umas 10 pessoas, a gente até fez um vídeo super bonitinho, né, explicando o que é o projeto. Mas a ideia é criar um aplicativo que eu fiquei pensando muito, cara, uma das coisas que mais está fazendo falta é o abraço. E, putz, e se a gente pudesse fazer um abraço virtual? Bom, é impossível, nada substitui um abraço real. E daí falou, bom, mas aquele abraço mais gostoso que tem é aquele que você sente o batimento cardíaco da pessoa, né? Que você põe coração no coração. Então, o que a gente fez foi criar um app que vai poder coletar o batimento cardíaco das pessoas e mandar em forma de som. Então, a gente vai poder ouvir o batimento cardíaco e vibrar o celular como se fosse um abraço, como se fosse um acalento na alma, né?
E aí hoje, então, tem essa notícia para te dar em primeira mão. A gente vai lançar o app, graças a vocês que nos desafiaram. E Sensacional. se tudo der certo, em um mês a gente está com o app funcionando, aí eu te mando para a gente divulgar. O problema, Guto, de eternizar as coisas no papel é que elas ficam desatualizadas, tá vendo? De todo modo, a versão online da revista vai ter essa atualização. Pô, muito legal, tá de parabéns. Isso, na verdade, é, como eu disse, você já tem esse trabalho já há alguns anos. Eu lembro quando a gente fez junto, lá atrás, quando a Galeria Baró tinha lá na Barra Funda, né? Aquela coisa de mapear os pensamentos O Love de quando a pessoa Project, contava foi super legal o evento, foi mesmo. Love Project, 2014, exatamente. 6 anos 6 anos. já. É. E é legal ver essa ideia se desdobrando, porque isso, para mim, nada mais é que um desdobramento maravilhoso de uma ideia que você já está tendo há um tempo e que, de fato, aos poucos vai tornando coisas tão etéreas quanto essas nossas interações tecnológicas em algo um pouco mais sensível. Ainda que o sensível não precisa ser traduzido em algo assim definitivamente tátil, definitivamente auditivo. Você tem ali uma mais do que sensível, emocional, né? Você tem uma dimensão emocional ali que de fato tem feito muita falta agora na quarentena. Muita coisa que aparece é isso. A gente vai ter inclusive essa reportagem sobre praticamente uma reportagem de comportamento, de saúde mental, como a gente tem estado todos à flor da pele por estar presos em casa e essa incerteza absurda que está rolando. Então é legal ver gente da área de vocês, ou da nossa área, né? Eu sou jornalista, mas sempre estive ligado à arquitetura desde a faculdade. É muito legal ver gente pensando nessa dimensão emocional também, porque a arquitetura e o design sempre tiveram essa carga e às vezes a gente esquece disso, né? E essa ideia do Guto, agora vou abrir para falar dos outros também, é uma das que estão na reportagem. Tem outras ideias um pouco mais objetivas que lidam com alguns problemas pontuais do isolamento, mas que não deixam de ser muito brilhantes também. Então a gente tem coisas que quem segue a gente já viu nos nossos stories, mas a gente tem uma luminária do Guilherme Ventes que acende sem o toque, né, com base você põe a mão nela assim do lado. Ele criou uma espécie de uma argola que você põe a mão dentro da argola, uma argola ampla, sem encostar, você acende e apaga. Isso é claro, é mais uma ideia, uma ilustração poética de algo que já existe, né? O sensor de presença, da iluminação. Então, mas ele transformou isso num objeto altamente desejável e mandou a imagem para a gente. Eu também espero que, a exemplo do Guto, o Gui Ventes esteja atrás de alguém que produza esse protótipo dele, porque se botar em prática, espero eu, vai estourar de vender. É uma coisa muito, muito legal e nos faz lembrar também desse tipo de privação de toque que a gente está passando agora, né? E que provavelmente passaremos ainda por muito tempo. É como você falou, não é que a coisa vai ser longa por si só como está sendo hoje, ela vai se modificar. Mas já tem gente dizendo que a gente não vai mais se abraçar quando encontrar as pessoas, quando falar oi, quando, né, algumas coisas vão deixar de ser. O botão do elevador claramente pode ser trocado por algo que não se toca. Tem uma coisa que vai Outros ficar, né, Guilherme? exemplos. Tem O uma coisa que vai que? ficar sempre, que agora, com certeza, que é a máscara. Que A a máscara se máscara, gente. torna um objeto de moda, se torna um objeto de design. Eu até anotei aqui para te contar, o site do MoMA tem uma revista, né, chama MoMA Magazine. E aí a Verdade. Paola Antonelli fez uma seleção uma curadoria dentro do acervo de design do MoMA dos últimos 40 anos sobre objetos que falam ou que fazem sentido nesse momento. E um dos objetos que eu achei muito legal é de um chinês. É um projeto de 2017, mas ele transforma sneakers, né, que é o desejo de consumo máximo. Só que o sneaker também tem uma frivolidade no sentido de que 3, 4 anos depois, né, já está destruído, é muito caro, mas depois não vale mais nada. E ele transforma esses sneakers em máscaras. Aí eu vi que semana passada a ICMA que lançou uma coleção de máscaras. Então, assim, você falando do que vai ficar, eu acho que a máscara ela vai ser um utensílio que para sempre vai ficar na nossa vida, independente de corona, né? Que já acontece na Ásia, agora vem para o Ocidente, né? Definitivamente. A gente tem até algumas pessoas aqui comentando que é um pouco triste, né? A Cissa Teixeira falou agora da permanência da máscara, mas a verdade é que ela vai ser muito associada a essa questão das doenças. Então, assim, tem a experiência asiática, especialmente no Japão,
onde as pessoas usam máscara quando elas mesmas estão doentes. Eu tive uma dificuldade tremenda de entender isso a primeira vez que eu estive lá, já faz 7 anos, porque eu entrava no metrô e tinha um monte de gente de máscara e eu falava, nossa, mas por quê? Eles estão achando que eu sou um cara que vai passar alguma coisa, eu tô doente, então eles estão se protegendo de mim. Até que um dia, depois de uma semana que eu estava em Tóquio, uma pessoa de lá veio me explicar, não, Guilherme, é o contrário. As pessoas estão protegendo você, porque elas estão doentes e para não contaminar, elas estão de máscara. E aquilo eu achei brilhante, genial, a coisa mais civilizada do mundo, quando eu entendi. Demorou 7 anos e uma tragédia monumental como essa que a gente está vivendo para o resto do mundo entender. Mas assim, eu não acho drástico não, viu, gente? Não é que a gente vai usar máscara todo dia, o tempo inteiro. Mas assim, aquela amidalitezinha, aquela gripezinha, aquele resfriado que você fala, não, mas eu tô bem, eu vou trabalhar. Ok, vá trabalhar se preciso for, mas vá trabalhar de máscara. Não coloque a vida dos outros em risco. Aquela febrinha do nosso filho, eu tenho um filho pequeno. Ah, ele tava com febre ontem à noite. Acordou hoje sem febre, os pais olham e falam, beleza, pode ir para a escola, vamos deixar ele na escola. Não, gente, agora a gente entendeu que não é mesmo. Ele não teve febre de manhã, mas assim, qual a O chance de vírus, dali a meia hora que você deixou ele na escola, a escola ligar e falar, escuta, seu filho está com febre, você pode vir buscar ele aqui, que você não devia nem ter deixado. Então, assim, a máscara, na verdade, nada mais é do que quase que uma personificação, uma concretização de uma ideia que a gente tem que ter mais presente na nossa cabeça a partir de agora. E daí que bom que temos designers do nível de CMA e gente assim trabalhando com máscaras. Não só pela questão estética, não vi a coleção, mas não tenho dúvidas que serão máscaras lindíssimas, mas o pela que mais questão você tem de visto? colocar a necessidade em primeiro lugar. Fala, O que Gu. mais que você tem visto? Ou o que mais que vocês vão publicar na próxima edição de Ah, bom, projetos que estão disruptivos? essa matéria tem ideias brilhantes, cara. A gente selecionou umas outras aqui que são maravilhosas. Então, assim, além dessa do Ventes que eu falei, nosso amigo Ronaldo Sasson, ele propôs um dispositivo. Eu vou até pegar o papel aqui que eu não consigo nem explicar, mas basicamente Ah, assim, incrível, maravilhoso, curto é demais o uma trabalho dele. sapateira. Não, o Ronaldo Sasson é demais. Ele bolou uma sapateira que assim, ela cabe um par de sapatos por vez, mas é uma sapateira que a gente vai usar quando a gente chegar em casa. É um hábito que eu espero que todos estejam adotando como eu agora, quem não adotava antes, mas de novo algo que no Japão já era corrente. Ao chegarmos em casa, tirarmos os sapatos que vêm possivelmente contaminados da rua, o Sasson propôs uma sapateira com raios, ela é capaz de emitir raios ultravioleta. Na verdade, ó, uma poderosa radiação, a luz ultravioleta é uma poderosa radiação eletromagnética para destruir micro-organismos. Segundo o professor Vanderlei Branhato, diretor do Instituto de Física de São Carlos, da USP, ou seja, ele foi lá pesquisar, tá, gente? Design é pesquisa também, as pessoas não tiram da cabeça. Né, Guto? Você sabe melhor que ninguém. É isso aí. Mas ele foi lá pesquisar e, assim, a luz ultravioleta é capaz de eliminar a maior parte dos micro-organismos que grudam no nosso sapato na rua. Então ele bolou uma sapateira em que a gente chega em casa, deixa o par de sapato nelas, recebendo essa radiação por algumas horas, e daí o sapato está livre de micro-organismos. Ele mandou um render bacana aqui, a gente vai publicar. Muito legal. Uma outra ideia muito legal também da Noemi Saga, também vou ler aqui. Ela se viu muito comovida pela questão a nossa paranoia do álcool gel, paranoia no bom sentido, né? Mas enfim, agora a gente tá os malucos da limpeza de mão. Eu mesmo aqui, agora quando eu tô na redação, a cada 5 minutos eu tenho um negocinho na minha gaveta, eu ponho, porque sabe-se lá o que tá nesse ar aqui. Ela bolou uma espécie de uma pulseira que é um dispenser de álcool gel. Então, tudo isso é protótipo, tá, gente? Mas quem quiser patrocinar e estiver assistindo, a gente quiser produzir, é bem-vindo. Mas é uma pulseira em que você usa ela tem uma certa flexibilidade e que ela tem o álcool gel aqui dentro, em que você, ao entrar nos lugares ou ao entrar em contato manual com alguma coisa, você sinta a necessidade de limpar a sua mão, você automaticamente pressiona ela e ela tem um dispenser capaz ali de soltar a dose certa, que já escorre pelo seu punho e você passa na mão e tá limpo. E é uma pulseira bonita, meio minimalista, ela tem uma cara de Apple Watch, assim, sabe? É super, super legal, assim, uma coisa muito, muito bacana. E Super tem legal. outras ideias aqui. O Estúdio Poá, que é a Paula Pampillon, que é a arquiteta titular do Estúdio Poá, ela propôs todo um sistema de iluminação
basicamente um sistema de comunicação entre apartamentos dos prédios e entre prédios numa mesma rua, em que todos teriam esse tipo de luminária instalada num ponto visível, né, perto da janela ou na varanda, quem tem varanda, e um código de cores ali ou de formas de acender essa luz avisaria as pessoas caso alguém ali dentro estivesse com alguma necessidade. Isso para momentos de isolamento mais rigoroso, como que a gente está vivendo, né? Então, esse movimento já solidário que alguns prédios têm observado, do vizinho que oferece para comprar mantimentos no supermercado, ou remédios para a população de risco e tal, o Estúdio Poá propõe esse tipo de interação por meio de uma luminária para ajudar ainda mais. E claro, se tivesse alguém que mora sozinho, mas que porventura está passando mal ali, não tem como. É uma forma de se comunicar com os vizinhos e avisar que precisa de ajuda, também faz via esse sistema de iluminação. Uma ideia muito bacana. É óbvio que daí ela demanda de todo mundo adotar o sistema, né? Uma coisa mais idealista num bom sentido, de que todo mundo tem que pensar no coletivo e ter isso em casa. Mas sabe, Mas sabe é o que uma eu tô ideia achando muito legal? Que legal. a maior parte desses projetos que você está citando, de alguma maneira incorporam novas tecnologias. E aí você sabe Sim, que eu sou sim. apaixonado por esse tema, né? E a gente percebe quando a gente une novas tecnologias ao design, ao artesanal, a gente cria outros produtos, outras funções, né? Outros sistemas. Total. E esse sistema, por exemplo, já tem gente falando aqui embaixo. Ele pode servir para outras funções. A gente não precisa estar atrelado a questões de pandemia. Então, assim, mulheres que sofrem violência doméstica podem eventualmente acionar o sistema para avisar que algo de ruim está acontecendo ali e alguém se mexer para tentar evitar alguma coisa pior e por aí vai. Então, são novos usos que estão sendo dados por causa da pandemia, mas que podem também ser pensados para um outro tipo de coisa no futuro. Tem também o André Grip, que eu pessoalmente é um designer que eu não conhecia. Eu conheci esse ano, ele foi finalista do nosso prêmio, que aliás o nosso prêmio ainda vai ser entregue. Mas ele propõe uma coisa muito legal, que é um sisteminha aqui de mesinhas de apoio que estão disfarçados de pezinhos para fazer ginástica. Então, imagino você aí, deve ter, na minha timeline, tem muitos amigos que estão se virando, né? O povo que gosta da academia não abre mão. Então, é desde o do personal que faz live ou faz FaceTime no Instagram, no WhatsApp, digo, para comandar o treino, até gente que transformou um canto da casa, quem tem, quem pode, alugou bicicleta ergométrica, comprou uns pezinhos só para fazer as rotinas da academia, do crossfit, sei lá o que, dentro de casa. Então ele propõe alguns móveis, o André, que são meio multifuncionais. Eles são mesinhas, mas a hora que você despe eles de uma cobertura ali mais flexível que ele propõe, eles se transformam em pezinhos, por exemplo, que você pode usar para fazer o halterofilismo ou todos os exercícios ali. Coisas que vai surgir muito agora, assim, uma coisa que a gente já apostava, e eu sei que você, que é um cara também ligado a esse tipo de coisa, é o tal do design versátil, do produto que tem mais de uma função, né? Do multiuso ali. Eu vi que, assim, a próxima live aqui do Guto vai ser com o Maurício Arruda, que é um cara que 2013, sei lá, tava com os produtos assim já, então você vê, 7 anos atrás já é uma necessidade que existia. Ele tinha um produto que era o cabideiro, que virava espelho, que virava um banquinho, tudo junto no mesmo produto. Esse tipo de design híbrido é uma coisa que vai surgir muito e a gente pegou, algumas ideias surgiram no nosso desafio, a gente pensou essa do André Grip, mas ele é, na verdade, muito maior. É uma tendência, né? É difícil falar em tendência nesse cenário tão instável, mas é algo que vai acontecer, não tenho dúvida. E Mas que a é gente legal o que você patrocina está muito e falando. está em busca. Eu acredito muito nesse redesenho da casa. A gente vem discutindo, né, o rompimento do que a gente chama de tripartição burguesa no mundo ocidental. Desde lá do século XIX, a gente herdou esse modelo francês, né, parisiense, burguês. Todas as casas, 99% das casas que a gente entra, tem a setorização em área social, área íntima e área de serviços, né? A tal da tripartição. Entrada de patrão, entrada de empregado, quarto de empregada, cômodos monofuncionais. Eu acho que agora realmente é o rompimento total da tripartição burguesa, acho que mais do que nunca. Acredito que nessas reformas futuras, em novos projetos, você está dando aí algumas pistas, eu aposto demais nessa ideia de flexibilidade, né? Paredes que deslizam, móveis híbridos que têm mais de uma função. Isso traz para o morador uma instância que eu acho muito legal, né, Guilherme, que é da coautoria do co-design. Ele poder
mudar, quase que uma reforma rápida, mudar a parede, mudar a iluminação, mexer o móvel para achar outras funções. Acredito muito que as pessoas vão voltar a trabalhar muito em casa, né? Mesmo quando passar a crise, mesmo quando as pessoas voltarem a ser empregadas de novo, né? Voltarem a ter os seus empregos. Me parece que a casa vai, dessa vez, ela vai caminhar para esse rompimento, né? Eu estou um pouco, tô curioso para ver o que vai acontecer. Não, totalmente. É o que a gente espera, na verdade. E daí vale uma menção, uma outra coisa muito legal que a gente tem na próxima edição. São duas reportagens que tratam de assuntos que tangem isso que a gente está falando do design híbrido. Mas uma coisa importante da gente colocar aqui é o seguinte: a gente entrevistou o Ciro Pironde, tem uma grande entrevista com ele nessa edição também. O Ciro Pironde, para quem não conhece, é um dos fundadores da Escola da Cidade, talvez a escola de arquitetura de mais vanguarda que a gente tem no Brasil hoje. Não é uma escola muito velha, ela tem 10 anos ou cerca disso, né? É uma escola recente, um pouquinho mais, e que em pouco tempo, graças à qualidade técnica do corpo docente ali, conseguiu se colocar como uma escola de arquitetura. Ela é privada, mas uma escola de arquitetura capaz de contribuir para o debate acadêmico e fora da academia também tão bem quanto as grandes escolas consagradas do passado, como a USP, o Mackenzie, as do resto do Brasil. E o Ciro coloca isso assim, ele questiona nessa entrevista, um dos trechos muito interessantes da entrevista dele, ele questiona essa tendência até agora do mercado imobiliário, que não vai ser destruída, dos espaços muito pequenos, desses estúdios de 10, 20 metros quadrados que estão sendo erguidos agora, né, nesse momento que era de suposta retomada da economia, que agora não é mais, mas a construção aparentemente não vai ser tão afetada pela questão da crise do coronavírus quanto outras indústrias. Esses espaços muito pequenos, segundo ele, eles têm um lado, uma qualidade que é a coletivização de certas áreas que não fazem tanto sentido estar individualizadas dentro de cada unidade do prédio, a saber, a lavanderia, por exemplo. Não é. Realmente, se você parar para pensar, e aí eu estou falando por causa do gancho da tripartição burguesa que você trouxe, não é necessário que cada um de nós tenha uma máquina de lavar dentro do nosso apartamento que vai ser usada uma vez por semana. Eu digo, eu lavo minha roupa uma vez por semana, é todo sábado, acabou. Quando poderia ter lá embaixo. E eu vou lá embaixo, ligo a máquina, vou cuidar da minha vida e depois pego minhas roupas e tudo bem. Esse Pode tipo ser uma área de... de sociabilização, né? A lavanderia tradicionalmente Total, podia ser muito mais legal, né? É uma área de sociabilização, podia. pode ter cor, pode ter música, pode ser um espaço incrível, né? Podia. E a hora que a gente puder voltar a se encontrar, esse tipo de coisa segue válida, né? Pegando o gancho do Lourenço, que participou na semana passada, o UFGMF é um que tem alguns projetos já em construção na cidade com proposta de espaços coletivos como a lavanderia. Por outro lado, nos coloca o Ciro Pironde, essa coisa de que o apartamento precisa ter esses 20 metros quadrados, 25, como a gente vê alguns lançamentos por aí, está completamente colocada em xeque nesse momento que estamos presos em casa. O apartamento que eu moro hoje, eu divido com um amigo, ele não é exatamente um apartamento gigantesco, mas sim, ele é um apartamento de 75 metros quadrados, a gente se dá bem ali numa boa. Agora, eu temo de verdade pela saúde mental de quem está confinado, seja sozinho ou com um namorado, marido, etc., num estúdio desses de 20, 25 metros quadrados nesse período agora. Porque, com todo respeito às construtoras, inclusive várias parceiras nossas, 20 metros quadrados não comportam todas as dimensões da vida que nós estamos tendo que comportar nessa quarentena. E o Ciro coloca isso como assim, isso é meio que um modismo importado, modismo talvez seja uma palavra grave, mas é a palavra dele, de lugares onde a densidade demográfica urbana já é uma coisa fora do... Que já é não é o muito nosso alta. caso, né? As Não é o pessoas acham nosso que São Paulo caso, tem uma densidade, justamente. mas São Paulo não tem uma densidade muito Não alta. É mais tem. baixo do que Barcelona, por exemplo. Justamente, justamente. Então, assim, o que acontece? No Japão, de fato, não tem mais espaço em Tóquio. Se você quer morar numa área boa de Tóquio, as pessoas têm que se apertar. Não dá para ter um apartamento de 300 metros quadrados no centro de Tóquio, mas você não consegue construir. Não há terreno e não tem como você justificar aquilo, por mais dinheiro que você tem. São Paulo não é esse caso.
E a maioria das nossas metrópoles também. A gente está sempre. Vivemos em São Paulo, não é segredo para ninguém. A gente tem gente aqui de fora do estado assistindo que eu vi. Mas São Paulo e algumas metrópoles brasileiras não têm esse adensamento que as pessoas acham que tem. Então ele cita isso. A gente tem no centro, e daí você vai me dar licença, Guto, mas eu vou aqui achar o dado que o Ciro cita. O centro de São Paulo existem, só no centro de São Paulo, 400 mil metros quadrados de imóveis abandonados. 400 mil metros quadrados. Aí eu peço para qualquer um que é um pouco melhor que eu, porque eu sou de humanas, fazer essa conta. Mas se você considerar que um apartamento minimamente decente ele parte de 60 metros quadrados, vamos dizer, para ninguém passar aperto, pega esses 400 mil metros quadrados, divide por 60 e vê quanta habitação você consegue fazer para essas pessoas. E estamos falando de coisas já construídas, que só precisam de reforço, de reforma. Então, assim, é mesmo o caso de nos apertarmos em cubículos? Será, agora que teremos que passar mais tempo em casa e trabalhar em casa e ter que lidar com a criança que entra na reunião do Zoom de repente, será que precisamos mesmo nos apertar nesse tipo de estúdio? Fica a reflexão aí. Cada um vai fazer a sua própria escolha, mas o mercado brasileiro só agora começou a se abrir para esse tipo de coisa e bem no momento em que agora as pessoas estão vendo que não está rolando. Matheus Leston, dá para fazer 6.666 casas de 60 metros quadrados. Obrigado, Matheus. Aí você imagina aí. Você pode aplicar isso em habitação social, resolver um problema de moradia que é gravíssimo, que nós temos em todas as grandes cidades brasileiras. Você pode, se não quiser aplicar em habitação social, oferecer um produto de qualidade para quem pode pagar por ele no centro e tirar as pessoas de onde... Bom, a gente está chovendo no molhado aqui, eu tenho certeza que outros convidados seus já falaram isso, mas tirar as pessoas de morarem a 40, 50, 60 minutos de distância do trabalho delas e botarem elas para morarem a 10, 15 minutos ou do lado de uma estação de metrô que as leve ao trabalho em 10 minutos também. Assim, aí fazer essa conta fechar. E daí, sim, a hora que esse adensamento tiver de fato presente, a gente começa a falar dos estúdios de 20, 15 metros quadrados e quem achar legal pode usar. Mas há de se questionar, de fato, qual é a coisa. E assim, transporte público, né, gente? Desculpa chover no molhado de novo, mas assim, vamos pegar o exemplo de Nova York. A gente está aqui numa publicação que fala com muita gente, falando da Casa Vogue, que conhece Nova York, que já viajou a Nova York 1 milhão de vezes, que já morou em Nova York. 80% da população de Nova York se desloca para os seus afazeres do dia a dia via transporte público. Não é nenhum absurdo a gente andar de metrô, de ônibus ou de que quer que seja para chegar ao trabalho. É o que deveria ser o normal. E quem sabe essa nova crise nos leve a pensar esse tipo de coisa também, não é? Fazendo um parênteses aí, eu estou lendo um livro muito bom que chama aquele The Future We Choose. Não tem tradução em português ainda, é o futuro que a gente escolhe. E fala-se muito sobre isso, né? Então, assim, chegou o momento em que a gente tem que escolher esse futuro. E a gente vai escolher o futuro. Eu ainda estou no meio do livro, mas tem uma coisa que é meio fundamental, que é acho que era Gandhi que falava, né? Que a gente precisa ser a transformação que a gente espera Justo, outro, ele né, mesmo. do planeta. E aí é muito fácil apontar o dedo, né? Mas quando a gente pode fazer a transformação de dentro para fora. E os nossos hábitos, seja nos nossos escritórios, nas nossas casas, de reciclagem de lixo, a consumir menos, a realmente buscar o que é essencial, a buscar aquilo que de fato a gente gosta, né? Não deixar ser tão influenciado por um consumismo desenfreado, né? Acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Só um outro dado que eu lembrei quando você falava, uma vez eu li num debate com o Guilherme Boulos, dados que mostravam que se a gente pegar todos os imóveis que estão abandonados no país, não tem mais um morador de rua. A gente dá conta de resolver todo o problema de habitação sem precisar construir 1 metro quadrado. Eu não sei se é exatamente isso, talvez ele tenha exagerado um pouco, mas a verdade é essa que você falou, né? Eu li que são quase 35% dos imóveis no centro de São Paulo, por exemplo, estão vazios, né? Então, muito bem lembrado a ideia de revitalizar, requalificar, fazer retrofit. Era para aí que as construtoras tinham que estar olhando, né? Exato. A gente tem construtoras olhando para isso, tá, Guto? Também não é aqui ficar apontando dedos e condenando todo mundo. Tem gente já fazendo. Agora, também é preciso um pouco de apoio do poder público para que a gente tenha a infraestrutura que hoje é deficitária nessas áreas, que ela seja renovada, né? Então,
há saneamento nessas regiões centrais, mas há saneamento deficitário, há falta de rede elétrica em alguns pontos, há transporte que ainda precisa ser reforçado, e tudo isso tem solução. O Ciro coloca isso na entrevista dele também. Fala-se muito que falta dinheiro. Ele falou, não falta dinheiro, falta vontade política e a participação das pessoas. Uma vez que as pessoas participam e as ideias boas surjam, aparece gente para investir. Não é que falta dinheiro. Seja iniciativa privada, seja algum tipo de costura no governo que consiga colocar isso em pé. Mas quase que falta vergonha na cara, só faltou ele dizer isso, né? Tem uma frase bem impactante na entrevista dele que é assim: o homem continua falando de Marte, não sei o que. Ele falou, desculpa o português, mas a gente não resolveu ainda o xixi e cocô da cidade. Porque tem gente, e assim, talvez seja o caso de citar dados de novo, né? Mas tem gente que não tem saneamento básico, tem gente não. Uma boa porcentagem aqui, estamos falando de cerca de 11 milhões de brasileiros que não têm acesso a nenhum tipo de rede de esgoto ou tratamento de água na casa deles. Esse tipo de coisa, não vou nem entrar no mérito de como isso transmite a corona, mas esse tipo de coisa tem que ser resolvido e para isso falta vontade política, sim. Ô, Guilherme, eu estava dando uma pesquisada hoje para nossa conversa e aí lembrei de uma outra coisa que eu queria falar, que é existe uma plataforma, um evento, na verdade é um evento de design que chama What Design Can Do, que é holandês, né, com sede em Amsterdã. Eles chegaram a fazer 2 ou 3 edições aqui no Brasil, eles têm uma edição no México. Eu acho que é uma outra super dica para quem curte entender como o design pode nos ajudar. E aí eles acabaram de criar, tem 2 semanas, eles estão dedicando o site deles para falar Design in Times of Corona. Tem muito do que a gente está falando aqui, né? Como arquitetos, designers têm se articulado, podem se articular. Então eles estão dedicando muito espaço só para falar de projetos. Aí eu já dei uma espiada lá. Tem várias coisas de open source, que eu acho que é um outro tema que a gente vai mais do que nunca falar, né? Que é esse design de código aberto, que é para ser copiado, para ser reproduzido. Então, por exemplo, tinha uma matéria com vários open source de máscara, de vestimentas. Aí eu também procurei hoje uma coisa que eu achei incrível. As Nações Unidas, pela primeira vez na história das Nações Unidas, ela está fazendo um chamamento público para designers, para criativos, para mandarem ideias de como o design pode ajudar no corona. E aí são 5 eixos: higiene pessoal, distanciamento social, aprendendo sobre os sintomas. Aí tem um que eu adorei, que chama Kindness Contagion. É quase como o contágio da Maravilhoso. bondade. Uhum. Evitar fake news e fazer mais. Então, assim, para os designers também que estiverem assistindo, a gente sabe que tem muita gente perdendo emprego, muita gente vai perder mais emprego, mas, assim, muita coisa que a gente pode fazer, entre elas, além de voltar a estudar, que é uma coisa que eu tenho falado muito aqui nas lives, as pessoas têm que adicionar mais leis de conhecimento, entrar nessas plataformas, né? Entrar na Casa Vogue, entrar no Design Edu e perceber que existe tem um movimento global, de novo, da nossa comunidade, para tentar ajudar. E aí tem prêmios em dinheiro, publicação, concurso, né? Então imagina que as Nações Unidas, pela primeira vez, está fazendo um chamamento de design. Queria só destacar isso porque eu achei super interessante. Cara, isso é maravilhoso. Muito, muito bom mesmo. De fato. E é bom que o What Design Can Do é um ótimo fórum, é um ótimo evento, mas é justamente isso que a gente está pensando todo dia na redação agora. Tem saídas que passam necessariamente pelo que a gente faz, seja para o desconforto mais corriqueiro que a quarentena traz, seja para questões maiores que levam as Nações Unidas a fazer esse chamamento. Vale um exemplo aqui que a gente traz também numa outra matéria de urbanismo. Não sei se você conhece o Carlo Ratti, ele é um arquiteto e designer italiano do MIT, e na verdade ele está à frente de uma série de iniciativas, mas ele está à frente de um negócio do Sensible City Lab. Ele faz experimentos de novo, usando as novas tecnologias e como isso pode ser aplicado às áreas do design e tal. E ele bolou um negócio. Por que eu estou falando dele? Porque justamente é um projeto de open source que já está no ar. Ele bolou uma espécie de unidade de tratamento, como fazer uma espécie de uma UTI para tratar os doentes da Covid-19 a partir de um container. E ele disponibilizou, tem um negócio que se chama Cura, esse projeto dele. Se você for em curapods.org, tem lá todos os arquivos de como montar essa unidade de tratamento
a partir de um container. E como com muita facilidade você monta, assim como os governos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros lugares têm feito esses hospitais de campanha, você tem aí um arquiteto do MIT, um designer, a equipe dele, não só ele, óbvio, pensando em como a nossa atividade consegue trazer um alívio, um alento para tudo isso que está acontecendo. A gente está já, Manaus é o exemplo que está no noticiário hoje, mas São Paulo vai estar daqui 2 dias. A gente está experimentando a falta de leitos de UTI para gente com síndrome respiratória, como foi dito 1 mês atrás que aconteceria. Uma vez que o design consiga resolver essas questões, agora na correria, na urgência, vai ser feito o que é possível. Mas uma vez que a gente tem em mente já que o design pode ajudar daqui para frente, a gente vai estar preparado, a gente vai estar prevenido para quando uma outra crise desse tipo acontecer, a solução já está ali à mão. A execução é muito mais fácil, não é preciso conceber. E aí sim, designers, arquitetos têm um papel fundamental nisso. A gente tem tentado ressaltar no dia a dia do que a gente publica na Casa Vogue, mas agora também aprofundadamente nessas reportagens que eu estou citando aqui. Então vale E eu ficar de acho olho. Legal que você citou isso mesmo, desse chamamento, porque é o que vale, é muito legal. e você falou assim, você falou uma coisa que eu lembro agora também, que é a importância que as plataformas digitais tomaram e que tomam agora, né? Você mesmo deu exemplo. É legal ter a cópia impressa, né? A gente gosta de folhear, ali é quase que você cristalizar, quase que você faz um frame daquilo que é mais importante na curadoria da Casa Vogue, por exemplo, mas aí as plataformas digitais abrem. E é isso que você falou, às vezes não dá nem tempo de ir para o impresso, porque ela se abriu demais, né? E aí tem uma outra área de design que eu acho que é muito importante para as pessoas estudarem e que está bombando, assim, que cresceu muito, que é o design para a emergência. Né? Uma área de design que já existe há muitos anos, são pessoas, né, designers, arquitetos, que preveem, né, que projetam soluções de emergência. Então, por exemplo, passou um furacão e dizimou uma cidade. Então, usar projetos de emergência para restabelecer a ordem, comunicação visual, saúde pública, moradia. Aí eu lembrei que tem uma pesquisadora da USP incrível, que é a Lara Barbosa, e aí tem a Maria Cecília Loschiavo, que é uma das minhas muitas madrinhas aí, ela Maravilhosa, já foi jurada do Prêmio Casa Vogue Design em anos anteriores. Ótimo. professora da USP, especialista em design, curadora, e ela tem um livro inteiro dedicado sobre o design a partir do viés do reuso. Ela foi uma das primeiras designers a se aproximar das comunidades de catadores de papel, para entender como o design poderia ajudar, né, as comunidades de catadores de papel. Enfim, tem muitas outras oportunidades, né, Guilherme? Eu estou vendo aqui que nós temos aqui 4 minutos, Gente, é mas nós incrível. temos Parece que faz 10 minutos que a gente começou, o não, Instagram já vai vai derrubar a gente. 5 lives seguidas, né? Eu queria te falar também que eu estou passando por uma crise pessoal muito grande, né? Entre várias crises que todos estamos passando e eu estou passando, mas eu vou mudar de casa, né? Eu comprei um apartamento de 1962, então é um apartamento modernista, ele é um prédio super icônico, modernista, e tem que fazer uma grande reforma, porque ele precisa se adaptar aos meus modos de vida. E eu já estava um pouco em crise lá atrás, porque a gente sabe que a coisa mais sustentável é você não quebrar o apartamento inteiro. Só Justo. que nesse caso, o apartamento está muito desatualizado. Então, assim, a nossa conversa está me fazendo pensar muito também sobre o que fazer nesse apartamento, como reciclar, como reusar. Né? Eu sei, a gente tem visto cada vez mais na Casa Vogue e em outras revistas o foco de mostrar que dá para ser super sofisticado, dá para ser incrível, dá para ser super elegante e dá para falar de reuso, de sustentabilidade. É mudar daquela estética eco-chata que a gente viu durante muito tempo, né? Ou então existia um estigma, né, da estética do reuso e agora a gente vê que não, né? Que foi para um outro lugar, assim, né? Você acha que vai ter mais espaço nas publicações desse tipo de projeto, mais reformas e mais projetos de interiores que Com toda priorizam isso? certeza. Inclusive a tua casa, né? Já me deu a dica. Vamos ficar de olho aí para publicar quando ficar pronta. Mas com Se eu toda conseguir fazer certeza. reforma. O Maurício Arruda tem falado isso muito, então vale vocês assistirem a live do Guto aqui na quarta. Mas eu falo, você pergunta se vai ter espaço nas publicações, eu falo por nós. Nós temos já, março foi a nossa terceiro ano seguido que a gente dedicou uma edição inteira ao tema da sustentabilidade. E aqui dentro a gente já chegou à conclusão que tá meio demodê já fazer isso. Não dá mais para fazer uma edição sobre sustentabilidade. Tem que ter sustentabilidade pautando todas as edições e todos os conteúdos que são publicados ao longo do ano, ponto, acabou.
Então, mais do que nunca, a gente está de olho nisso sim. Eventualmente, uma parede ou outra vir abaixo também não é o fim do mundo. Mas há de se pensar, é claro, cada parede que você derruba é uma caçamba que vai embora de material e de descarte. Precisa mesmo? Vale a pena? Como adaptar? Eu mesmo tenho revisto essa questão do, eu queria muito um apartamento que é tudo aberto, tudo integrado. Essa quarentena já me mostrou que assim, tô fora. Eu preciso de um ambiente para trabalhar que meu filho não vá entrar no meio da live quando eu estou falando contigo. Depois eu preciso estar com ele de uma forma que o celular não vai tocar e vai me interromper o momento com meu filho, entendeu? Uma coisa num lugar, outra coisa no outro. Então vale sim questionar esse tipo de coisa e os nossos projetos daqui para frente vão estar sempre de olho, claro, sobre esse viés do que é sustentável e do que não. Muito legal, Guilherme. A gente precisa encerrar. É, queria te agradecer demais. Foi muito legal o papo. Que seja, tô louco para ver a nova edição impressa. Vida longa. Vou mandar aí good vibes para toda essa equipe maravilhosa aí, para todo mundo da Casa Bom, que eu tenho aí também uma longa relação, um longo namoro aí, eu sou muito fã. E que a gente sobreviva a essa crise, todos nós, a gente vai sobreviver. Boa sorte. Boa sorte para nós, Guto. Eu gosto de falar que a gente vai sobreviver à medida que a gente souber se adaptar. Tem gente que ainda não entendeu. Então, vamos nos adaptar. Charles Darwin já colocou isso alguns séculos atrás, quase. Sobreviveremos sim, mas teremos que nos adaptar. E a gente está atrás não só de adaptar nós mesmos, mas também dessas histórias de adaptação que nos mostram qual é o caminho a perseguir. Acho que você é um ótimo exemplo para a gente aqui e para muita gente que está assistindo também. Mas fiquem de olho aí, porque é isso que a gente tem para dizer agora. Bom, Guilherme, super beijo. Obrigado. Até já. Quando a Obrigado, gente eu, Guto. vai se encontrar presencialmente aí, tomar uma cerveja, tomar um vinho. Adriana, para Marcado, ti. vou Beijo, cobrar. Adriana. Beijo para toda a equipe da Casa Vogue. Obrigado. Até Beijo, já. Guto. Tchau, Beijo, tchau. pessoal. Tchau, tchau.